E aí galera, boa noite, aqui quem tá falando é o João Vitor, professor de matemática. Vamos dar continuidade aqui à nossa live, né, hoje falando sobre matemática e suas tecnologias e a galerinha da ciências da natureza, né, química, física e biologia. Então, antes de iniciar a nossa aula, eu vou pedir o seguinte a vocês que estão aí assistindo a live agora, compartilha aí com a galera. Se a gente atingir 7 inscritos, não, se a gente ganhar mais 7 inscritos hoje para atingir 900, vai rolar uma promoção na próxima live da semana que vem para o curso de revisão do Já Passei Online. Então, se liga aí, vamos compartilhar para atingir os 900 inscritos, beleza? Galera, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre razão, proporção e a regra de 3. A razão, antes de iniciar tudo, vamos primeiro aqui debater só a parte teórica bem rápida, só para a gente lembrar o que é razão, o que é proporção e o que é uma regra de 3. A gente sabe que razão, para a gente na matemática, a razão ela é dita como uma divisão, um quociente, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui que uma razão, ela vai ser uma divisão, beleza? Divisão entre duas grandezas. Grandezas são coisas que a gente pode medir ou mensurar, né? Como, por exemplo, altura, área, volume, massa muscular e várias outras coisas que a gente possa medir. Então, a razão ela vai ser uma comparação por meio de uma divisão de duas grandezas. Um exemplo bem comum da razão, quando a gente está falando de velocidade, né? Um carro passa a 80 km por hora. Isso que a gente está falando é uma razão. É uma razão entre a distância, que é quilômetro, e entre o tempo, que está em hora, né? Quilômetro por hora. Né? E aí tem vários e vários outros exemplos, tá? Então a gente costuma dizer que a razão, por exemplo, a razão entre A e B, vai ser A dividido para B. Beleza? Além da razão, né, a gente fala também da proporção. Proporção. A proporção é nada mais, nada menos do que uma igualdade entre razões. Então, se eu tenho aqui A sobre B, é uma razão, eu posso dizer o seguinte, que A está para B, A está para B, assim como C está para D. A gente diz que isso aqui é uma proporção, é uma igualdade entre razões. E a regra de 3, que a gente conhece, a mais básica, que é a regra de 3 simples, no caso vai ser a maneira que a gente usa para resolver, basicamente, a proporção. Geralmente usando aquela ideia de meio pelos extremos, né? Então a regra de 3 é uma metodologia que a gente vai utilizar para resolver a proporção. A gente vai resolver aqui uma questãozinha hoje de regra de 3 composta, né? Aí para a gente ver essa diferençazinha que tem aí. Então, para iniciar, vamos jogar aqui a nossa primeira questão do dia, no caso da noite, né? Que é a questão 1 do Enem. Ela fala o seguinte: para construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. O que é que a gente tem mais aí? Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos, tá? Esse trezinho tá aí para cima, né? Metros cúbicos de concreto. Qual o volume em cimento? Em metros cúbicos, novamente, na carga de concreto trazido pela betoneira. Então se liga na pergunta, ó. Qual o volume de cimento em metro cúbico da carga de concreto trazido pela betoneira? Então a gente tem que está dividido em 1 parte de cimento, 4 de areia. Pode trazer a imagem de volta para mim. 1 de cimento, 4 de areia e 2 de brita, né? 1 de cimento, 4 partes de areia e, por fim, 2 partes de brita. Certinho? Está dividido nessa proporção. 2 partes de brita. Só que ele diz que o caminhão betoneira, ele veio com 14 metros cúbicos. Então, o total é de 14 metros cúbicos. Isso aqui é o meu total. Vou jogar aqui o nome total. Só que ele quer saber a quantidade em metros cúbicos de quê? Do cimento, né? Então ele quer saber aqui pra gente o nosso cimento. Isso aqui vai ser uma questão de proporção, né?
A questão já informa que é uma proporção entre as partes que é dividida, né? Que é constituído, né? Ou seja, uma de cimento, 4 de areia e 2 de brita. Imagine o seguinte, imagine que tudo seja essa figurinha aqui meio estranha, tá? Essa parte ela vai estar dividida em quê? Uma parte de cimento, então vou pegar aqui uma parte, vou botar um C. 4 partes de areia, então eu vou dividir aqui em 4. Imagine que são pedaços do mesmo tamanho. 2, 3, 4. Essa parte é de areia. 1, 2, 3, 4. E por fim a gente tem 2 partes de brita. Então eu vou dividir isso aqui, botar um B de brita. Beleza? Ou seja, eu dividi todo o meu espaço em 7 partes. Que é equivalente a eu somar isso daqui, ó. Uma parte de cimento, 4 partes de areia, 2 partes de brita. 1 mais 4 mais 2 dá 7. Então o meu total de partes é 7. Beleza? Só que eu preciso saber só a quantidade de cimento. Então cimento, usando a ideia de fração, né? Cimento é uma parte em 7. Então a quantidade de cimento aqui, em fração, é quanto? 1/7. 1 sobre 7. João, então quer dizer que a minha resposta é 1/7? Não, porque ele me dá o total de cimento. Isso aqui tudo, o total de cimento não, perdão. Ele me dá o total, né? Que é de 14 metros cúbicos que foi encomendado. E ele quer saber a parte de cimento. Ou seja, é 1/7 do total. É 1/7 de 14. Então quando eu jogar aqui 1/7 vezes 14, isso aqui vai me dar o quê? 1 vezes 14, 14 dividido para 7. Ou seja, a quantidade de cimento vai ser 2 metros cúbicos, né? Ou 3, filho da moléstia. 2 metros cúbicos. Tranquilo? Como ele queria só a parte de cimento, por favor, bota a questão de volta aí na tela, se possível. Como ele queria só a parte de cimento, observando aí pra gente seria a letra B. 2 metros cúbicos de cimento. Tranquilo? Então volta, por favor, a tela pra mim. Então tá aqui, gente. A ideia é sempre essa quando a gente está resolvendo uma questão de proporção. Nem precisa do desenho. Seria eu fazer o quê? Seria eu somar tudo, né? Eu fazer a soma de tudo e eu pegar a parte que eu quero. João, se eu quisesse de areia, eu ia pegar 4/7. Se eu quisesse de brita, 2/7. Ia fazer a mesma coisa, 2/7 de 14, 4/7 de 14. Né? E se o total não fosse 14, fosse mais? Aí eu ia fazer 1/7 da quantidade que eu tenho, independente de que quantidade é essa, tá? Então as questões de proporção vão ser nesse estilo aí. Vamos fazer agora uma questão envolvendo razão. Vamos lá para a questão 2? Questão 2 é uma questão também muito interessante, tá? Uma questão do Enem, e ela vai falar o seguinte, vamos dar uma lida nela aí. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa, uma trilha alta. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Parece um trava-língua, né? Trechos, metros, trechos. Um escalador, né? Ele primeiro falou do andarilho, agora presta atenção. Um escalador subiu a mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros, é equivalente a íngreme, né? A vertical. E uma trilha de trecho suave de 100 metros. A razão entre a distância de subida da montanha do escalador em relação ao andarilho é... Então, vamos às informações. Primeiro, pode botar a tela para mim. Primeiro, o andarilho, a questão me diz o seguinte, eu vou chamar de A de andarilho. Né? O andarilho ele subiu 100 metros íngremes, né? 100 metros. Isso aqui é a parte íngreme. Bem fácil, isso aqui é conta demais, bem bestinha. 100 metros íngremes e depois subiu, andou mais 1.400, né? Então aqui eu vou ter 100 metros mais 1.400 metros. Quando eu falo do escalador, se possível poder voltar a questão aí, só pra gente pegar os dados do escalador, a gente vai ter o seguinte do escalador. Foram 400 metros na vertical e 100 metros suaves. Então volta pra mim, por favor, pedindo demais, né? 400 mais 100. Foi o que o escalador andou, né? Escalou, tanto faz. 100 mais 1.400 vai me dar 1.500. A questão ela pede o total, né? A razão
entre o total percorrido por ambos. E o escalador foi 400 mais 100, 500. Agora vem um detalhe, vem o que a gente não pode errar na questão. Por favor, joga a questão mais uma vez aí, só mais uma. Olha a penúltima linha. Vamos direto nela aí com calma. A razão entre a distância de subida, que é a distância inteira, né? Da montanha do escalador em relação à do andarilho. Volta pra cá. Ele quer a razão entre a distância do escalador em relação ao andarilho. Então, quando eu estou montando a razão, o que é que vai acontecer aqui? Vou até botar o nome, razão. Tá? Quando eu estou montando a razão, eu já disse que razão era uma divisão, né? Lembra que eu disse há pouco tempo que A estava para B? Botei A dividido para B. Só que agora ele quer a razão entre o escalador e o andarilho. Então é nessa ordem. Não bota 1.500 sobre 500. É 500 sobre 1.500. João Vitor, isso muda a questão? Claro que muda. Porque se eu botar 1.500 sobre 500 vai dar 3. Né? Então seria entre o escalador, que é 500, dividido pelo andarilho, que agora é 1.500. Então o que é que a gente vai ter aqui? 500 sobre 1.500, né? Posso cancelar o zero se ficar mais fácil para a galera. 5 sobre 15, a gente simplifica por 5, que vai dar 1/3. Então vamos só botar a questão de volta aí para ver a alternativa, que a gente vai ter aí para a nossa questão, que seria a letra C, 1/3, como vocês podem observar, né? Então, galera, uma questão muito boa de se fazer, né? Uma questão tranquila, mas que se a gente não tiver uma certa calma na leitura da questão, a gente vai acabar se complicando, né? Então não esquece de baixar o material de apoio que está aí no link, né? No link aí, algum canto aí embaixo, vocês procuram aí, tem um link lá, material de apoio, vocês clicam lá, baixam o material com as questões, tá? Beleza? E aí vai estar as questões que já foram trabalhadas pelos professores, a minha e a de Clebinho daqui a pouco no show da aula de física. Galera, vamos para mais uma questão, questão 3, né? Uma questão também do Enem. O que é que vai acontecer com essa questão 3? Ela é um pouco extensa, mas vamos com calma aí, que a gente chega lá. Questão 3 fala o seguinte: um pequeno caminhão dispõe de 2 reservatórios vazios, cada um com capacidade de 2.000 kg, os quais serão utilizados para transportar a produção de milho e soja até o centro consumidor. No centro de abastecimento, abre-se um registro do primeiro silo às 12 horas. O primeiro silo você observa que é do reservatório 1. Para alimentar o reservatório 1 com milho, numa taxa de 120 kg por minuto. É como se fosse a velocidade. Passando 5 minutos, abre-se o registro de um segundo silo para alimentar o reservatório 2 com soja, numa taxa de 80 kg por minuto. Considere que a encomenda de milho no centro consumidor seja de 1.800 kg e que a lei rodoviária local, a carga máxima a ser transportada por um caminhão seja de 3.400 kg. Vamos dar uma continuidade da questão, acho que tem um resto aí, né? Nessas condições, em que instante devem ser fechados os registros dos silos 1 e 2, respectivamente, para que a quantidade de soja transportada seja a máxima possível? Se possível, volta só aí para a gente pegar a imagem, para ficar bem fechadinho. Observa, galera, que a gente tem aí 2 reservatórios. Reservatório 1, que é o de milho, e o reservatório 2, que é o reservatório de soja. Beleza? O que acontece no reservatório? Cada um tem capacidade de 2.000. Vocês estão vendo aí. O primeiro ele abre às 12 horas. E o segundo ele abre 5 minutos depois. Né? Então, abre às 12h05. E a gente tem o que mais? Observa aí no texto. Ó. O primeiro ele enche a uma velocidade de 120 kg por minuto. E o segundo a uma, chamaremos assim de velocidade, de 80 kg por minuto. Tranquilo? Então a gente tem aí a maneira que vai encher os dois. E a gente tem que o de milho é de 1.800 e a carga máxima transportada é de 3.400. Então volta a imagem para mim. Fiz artigo de desenho aqui, já que eu estava falando, já estava fazendo desenho, né? A gente tem meio que o caminhão, que é só a carga, tá? Aqui é a velocidade que o silo vai encher, o primeiro caminhão, 120 kg por minuto. 80 kg por minuto o segundo, que é o de soja. Aqui é o horário que abre os dois. A gente tem que a capacidade que ele quer encher isso aqui
eu vou chamar a capacidade, o de milho, a capacidade que ele quer carregar, a capacidade é 2.000 dos dois, mas ele quer carregar 1.800 quilogramas, né? Isso aqui é o de milho. E o de soja, João? O de soja eu não sei. Vou deixar aqui, soja. Mas a questão me diz que o total é de 3.400. João Vitor, se o total é 3.400, eu tenho 2.000 aqui e 2.000 aqui. O total é 4.000 que o caminhão pode carregar. Mas a lei, e eu não posso ultrapassar essa lei, é de 3.400. Né? Eu não posso contra a lei, senão eu vou acabar errando a questão principalmente, né? E, quem sabe, pagar até uma multa. 1.800 quilogramas de milho. E o total, a gente sabe que é 3.400 quilogramas. Ou seja, eu posso carregar quanto de soja? É só fazer a subtração. 3.400 menos 1.800. Já vou colocar direto aqui, que vai dar 1.600, tá? É só fazer a diferença. Então, o total de soja é de 1.600 quilogramas. Basta fazer, botar aqui no cantinho, 3.400 menos 1.800. Tranquilo? Então tá aqui nossa operação para saber o quanto eu posso carregar de soja. Só que a pergunta não é isso. A pergunta é em que hora eu vou ter que fechar os silos, né? Então, olhando para o primeiro reservatório, que é o de milho, eu tenho que o total dele é de 1.800. E ele está enchendo 120 kg por minuto. E eu quero saber quanto tempo ele vai passar aberto. Basta fazer o quê? O total, 1.000, vou botar até aqui o M de milho. O total, que vai ser 1.800, dividido pelo que, João? 120 kg por minuto. Então, dividido por 120. Por quê? É o mesmo que eu sair somando. 120 mais 120 mais 120. Cada 120 é 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Até chegar em 1.800. E aí eu vou contar quantos 120 eu tinha. Para ser mais fácil, é melhor dividir, né? Ganhar tempo. Essa divisão aqui, posso cancelar um zero. 18 por 12 dá 1. E sobra 6. Vai ficar 60. 60 por 12 vai dar 15. Então aqui vai ser 15 minutos, né? Tranquilo? O primeiro silo vai completar os seus 1.800 kg após 15 minutos. Ou seja, se o relógio marcava 12 horas quando ele abriu, vai marcar agora quanto? 12 e 15. Agora vamos olhar o outro. Ele abriu às 12h05. Então, primeiro vamos olhar o tempo que ele vai passar para abastecer. É 1.600. Isso aqui eu vou botar o S de soja. 1.600 dividido por quanto, João? Por 80, que é a velocidade, né? Então, quando eu dividir por 80 aqui, ó, cancelo o zero, foi-se embora. Galera, 16 por 8 dá 2. Só que o zero que está aqui, eu boto aqui, né? Então, vai ser 20 minutos. Aí o bonitão ou a bonitona vai lá e marca 12,20 e tem alternativa, tá? Se eu marcar 12,15 e 12,20. Por que eu não posso marcar 12,20, João? Porque eu abri ele às 12h05. 12h05 com mais 20 minutos, 12h25. Então presta atenção em todos os detalhes da questão. Volta aí para a questão só para a gente pegar o gabarito. Seria a alternativa para a gente aí, letra B, né? 12,15 e 12,25. É isso mesmo, tá? Então aqui a gente fecha mais uma questão, né, envolvendo essa ideia de proporção, regra de 3. A gente não usou muito a regra 3 aqui diretamente, a gente fez mais a ideia da divisão das proporções aqui, né? Vamos dar sequência? Eu vou pedir aqui para o pessoal colocar, né, pelo tempo, a questão 5. Vamos dar um pulo aí para a questão 5, né? Para a gente dar uma resolvida nela do que resolver a questão 4, tá? A questão 5 ela vai falar o seguinte, também é uma questão do Enem. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou a pagar a essa pessoa 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$600. Né? Vamos lá. 600 reais semanais. E como o estímulo, também propôs que na semana no qual ele vendesse 1.200, ou seja, o dobro, ele receberia 200 em vez de 120.
Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar a sua venda para 990. Ele não conseguiu atingir os 1.200, né? E foi pedir ao seu patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou o funcionário a quantia dele. Galera, vamos ler aí a questão novamente. Só os números, tá? Vamos pegar só os detalhes. Ele primeiro combinou de, quando ele vendesse 600, ele receberia, né? Ele receberia 120. Então o valor que ele recebe é 120. Quando ele vende 600. Só que acontece o seguinte, e aí o patrão oferece o seguinte, quando ele vende 1.200, ele recebe, não o dobro, ele recebe 200, né? Só que aí no final das contas, ele vendeu 990. Volta pra mim aí. Então vamos lá. Essa questão é muito típica de acontecer erros, tá? Essa questão aqui pro Enem, no ano, foi considerada uma questão difícil pela quantidade de erros, tá, gente? Seguinte, ele receberia 120, como já falei, caso ele vendesse 600. Só que se ele vender o dobro, a ideia, se fosse proporcional aqui, seria ele receber o dobro. Se receber 240. Só que ele não recebe o dobro. Ele recebe 200. Ou seja, ele recebe R$80 a mais. Tá? E no final das contas, ó, vamos pegar aqui o a mais primeiro. Ele vendeu a mais, ou ele recebeu a mais, 80. E aqui ele vendeu a mais 600. Tá? A nossa proporção vai ser exatamente nessa diferença. Porque não adianta eu pensar uma proporção, pensar uma regra de 3 em cima do C dobro aqui, porque aqui não é dobro. Então esquece essa ideia de ser o dobro. O que é que a gente vai pensar? Em cima do aumento. R$600 de vendas é equivalente a R$80 que ele vai receber. Então essa vai ser a minha proporção. Isso vai ser o que eu vou utilizar. Tá? Só que lembra o detalhe. Ele vendeu quanto? Ele vendeu ao final, aqui é o valor que ele vendeu, oficial, né? Foi 990. Só que ele teria que vender pelo menos 600, né? Então, vamos tirar essa diferença, igual a gente fez aqui, que vai dar 390. Então, qual é a ideia aqui agora? Vou fazer uma regra de 3, bem simples. R$600, que é o valor que ele vendeu a mais, está para R$80, que é o valor que ele recebeu a mais. Assim como 390, que é o valor que ele realmente vendeu a mais, né? Isso aqui é o que ele venderia, a ideia do patrão. Só que ele não vendeu 1.200, ele vendeu 990. Então estou pegando um a mais que ele vendeu, do 600. 600 está para 80, 390 está para X. E esse X vai ser o valorzinho que eu vou tentar descobrir aqui pra gente, né? Vamos lá. Resolvendo isso daqui, uma regra de 3, o que é que a gente vai ter? 600 vezes X, né? 600X. 80 vezes 390, eu vou deixar 80 vezes 390. Por quê? João, aqui a gente consegue algumas coisinhas que a gente acaba simplificando, né? Tá? Ó, eu tenho 2 zeros aqui e aqui eu tenho 2 zeros. Então eu já simplifiquei. Já ficou um 6, aqui ficou um 8 e um 39. Então eu posso fazer o seguinte. Deixa eu reescrever. 6 é igual a 8... Opa, 6x, né? 8 vezes 39. Eu posso simplificar. Quem gosta de multiplicar e depois dividir, também dá certo. 8 vezes 39, depois eu passo 6 dividindo. Vai dar trabalho? Talvez. Eu prefiro simplificar. O 6 eu posso simplificar por 2 e o 8 também. Quando eu simplificar por 2 o 6 e o 8, vai sobrar aqui 3x e aqui vai sobrar 4 vezes 39. Tranquilo? Quando eu simplificar agora por 3, o 3 e o 39, ambos dá por 3, eu vou obter o que aqui? Só o x, porque o 3 foi-se embora. E aqui vai ficar 4, que era o que já tinha. Tá pegando aqui ainda, né? 4 vezes 39 por 3, a gente vai ter aqui 13. Tá? Então meu x é 4 vezes 13. E 4 vezes 13 dá quanto, João? Ó, 4 vezes 3 dá 12. Vai o 2, segura o 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1,
5. Então, ao invés de receber R$80 a mais, ele recebeu quanto? Ó? 52. Novamente, recapitulando, eu peguei o a mais que ele receberia caso ele vendesse 600 a mais. Só que ele não vendeu 600, ele vendeu 390. E aí eu fiz a regrinha de 3, tá? Porém, a resposta não é 52. A resposta é o que ele recebe, 120, mais o que ele vai receber proporcional ao que ele vendeu, que é 52. 120 mais 52, a gente vai obter aqui R$172. É o valor que ele recebeu, né? Então, se possível, voltar aí para a questão, só para a gente ver o gabarito, que é a alternativa C, R$172, tá? Vamos lá para mais uma questão, nossa última questão, né, que é a questão 6. Lembrando que ainda ficou a 4 aí, vocês que estão com material, tenta fazer a 4 após a aula, tá? Após a aula de Clebinho. Aí vocês tentam aí, faz uma mutuada das questões. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos, 20 aceitaram a tarefa nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilogramas de alimentos por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então, gente, a gente tem algumas grandezas aí que vão ser as seguintes. Deixa eu só apagar aqui o quadro rapidão para a gente ver essas grandezas aí. A primeira grandeza que ele diz aí é a quantidade de alunos. Vocês observam aí que ele diz tantos alunos inicialmente e tantos alunos depois. Então, é uma primeira grandeza, a quantidade de alunos. A segunda grandeza é a quantidade de dias, né? Ele diz aí que eles trabalham durante tantos dias, né? A terceira grandeza que ele nos dá aí é a quantidade de horas por dia. Vou botar H/dia. E por fim, a quantidade de quilograma. Então vamos só agora anotar as informações. Primeiro, vamos pegar na ordem aí que tá aí, ó. 20 alunos aceitaram a tarefa. Então inicialmente eu tenho 20 alunos. Vou deixar já armado tudo aqui para vocês. Depois disso, ele nos diz o seguinte: nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas diárias e arrecadando 12 quilogramas de alimento por dia. Tá? Então arrecadando 12 quilogramas por dia. Depois ele diz que, animados com o resultado, 30 novos alunos entraram, tá? E passaram a trabalhar 4 horas por dia durante os dias restantes. E ele quer saber o quanto que foi coletado ao final. Pode voltar para a minha imagem. Não está completa a tabela, porque vou discutir algumas coisas disso aqui. Primeiro, né? A primeira etapa, que são os 10 primeiros dias, ó, alunos, que a quantidade, são 20. Durante 10 dias, trabalhando 3 horas por dia, arrecadando 12 quilogramas por dia. Só que eu acho mais vantagem a gente já colocar aqui a quantidade de quilogramas arrecadados durante os 10 dias, que vai ser 10 vezes 12. Fica mais... Costume de apagar com a mão. Que fica mais bonitinho, né? Então, quando eu fizer 10 dias arrecadando 12 quilogramas por dia, 10 vezes 12 vai me dar 120. Então, lembrando aqui que esse 120 é o total de dias vezes o total de quilogramas por dia. Tá? Ele não quer saber o total de quilogramas? Então é mais fácil pegar o total aqui da primeira etapa e o total da segunda e soma. Depois ele diz que 30 novos alunos se juntaram ao grupo. Se eu já tinha 20, com mais 30 eu vou ter 50. Então não coloco 30, coloque o a mais. E ele diz nos dias restantes, ele diz aí logo na primeira linha, que no início eu tinha 30 dias para essa campanha. Já se foram 10, então faltam 20. Né? Quantidade de horas por dia são 4 e eu quero saber a quantidade de quilogramas. O primeiro passo, quando eu pego uma regra de 3 composta, que eu tenho 4 grandezas, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fixar uma grandeza, eu vou fixar que tem um X. Então essa grandeza é a grandeza que está fixa. Porque agora eu vou comparar todas as outras com elas. Como assim, João?
Quanto mais alunos eu tenho, eu vou arrecadar mais ou menos quilogramas. Mais quilogramas. Então, quanto mais alunos eu tenho, mais quilogramas eu arrecado. Tranquilo? É uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais dias eles forem arrecadar, eles vão conseguir arrecadar mais quilogramas. Então, também é diretamente proporcional. Quanto mais horas por dia eles trabalharem, também vão arrecadar mais. Ah, João, então ficou bom. Ficou tudo diretamente proporcional, né? O detalhe agora é esse. O que eu fixei, ele vai ficar isolado na minha igualdade. Então vai ficar aqui como se fosse frações, ó. Tá? Como se fosse frações. 120 sobre x, foi o que eu isolei, é igual, né? É o que eu fixei, é o que fica isolado. João, se eu tivesse fixado quantidade de alunos, esse valor que ia ficar isolado. No lado de lá eu vou repetir tudo, ó. 20 sobre 50 vezes 10 sobre 20 vezes 3 quartos. João, se tivesse algum inverso, o que é que eu fazia? Só inverte. Se essa aqui, por exemplo, fosse inversa, eu não colocaria 10 sobre 20. Eu colocaria 20 sobre 10. Beleza? Então agora resolver essa equação aqui, né? Eu tenho 20 em cima e 20 embaixo. Foi-se embora. Eu tenho um 0 em cima e um 0 embaixo. Foi-se embora. Sobrou o que aqui? 120, né? Meio pelos extremos. 120 vezes o que está embaixo. Então vai ficar 120 vezes 5 vezes 4. Beleza? 120 vezes 5 vezes 4. E agora, o x que está embaixo vezes o que está em cima. É o meio pelos extremos. X vezes... Aqui eu cancelei. Aqui eu cancelei o 0, ficou 1. Então é x vezes 3. 3x. Beleza? Novamente, como eu cancelei o 20, é como se tivesse virado 1. Cancelei o 0, aqui vira um 5. Cancelei o 0, aqui vira um 1. Tá? Então é x vezes 1 vezes 1 vezes 3. 3x. Aqui é 120 vezes 5 vezes 1 vezes 4. Tá aqui. Para facilitar, eu particularmente gosto de primeiro simplificar. 120 por 3 eu posso simplificar. 120 dividido por 3 vai me dar o quê? 12 por 3 dá 4. Então isso aqui vai me dar 40. 40 vezes 5 vezes 4 dá 20. Igual a, sobrou só o x. 40 vezes 20 é o macete. Eu pego só os números. 4 vezes 2 dá 8. E eu ponho os dois zeros. Ainda pega aqui 800 igual a x. Aí o bonitão vai lá, ou a bonitona, e marca 800 nas alternativas. E aí você erra a questão. Por quê? Porque na primeira etapa eles arrecadaram 120 quilogramas. E na segunda etapa eles arrecadaram 800. Então o total arrecadado foi de quanto? 800 mais 120. Que vai me dar aqui 920. Então, voltando aí para a nossa questão, só para a gente pegar aí, alternativa A, 920 quilogramas. Então, volta para a minha tela aí. Então, galera, essa foi a nossa aula falando sobre razão, proporção, regra de 3. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham pego as dicas de simplificação, de como montar uma proporção, de como fazer uma regra de 3, tá? E continua aí que vai ter aula agora de física com o Clebinho, tá? Lembra do material de apoio, se inscreve no canal e lembra, temos que atingir 900 inscritos na aula de hoje, tá? É isso, galerinha. Valeu, abraço e até a próxima.